Oi pessoal, tudo bom? Nesse ponto, então, vocês já viram o que é ciência, em qual contexto ela se enquadra e como funciona o método hipotético dedutivo, que é a nossa principal ferramenta de trabalho nos dias de hoje, na ciência contemporânea. Só que não adianta vocês saberem a teoria sobre essas coisas se vocês não tiverem alguma forma de trabalhar com elas na prática. Por isso, a aula de agora vai ser sobre mapas mentais. Mapas mentais são uma ferramenta excelente para organizar as ideias de vocês, tanto ideias relacionadas a uma hipótese de trabalho, quanto o próprio planejamento de um projeto como um todo ou de um laboratório. Vamos à aula então. Vamos tratar aqui nessa aula do que são mapas mentais. Uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês é que planejamento é fundamental. Vocês precisam organizar muito bem as ideias antes de começar um projeto de pesquisa científica. E acreditem em mim, cada hora que vocês investirem no planejamento significa pelo menos umas 10 horas que vocês vão economizar depois na hora de interpretar os resultados que vocês obtiverem. Sem planejamento, a chance de você gastar um tempo enorme, uma energia e um dinheiro enormes com um projeto que não dá em nada é muito grande. O objetivo então dessa aula é mostrar para vocês como é que vocês podem organizar as ideias para um projeto, através de mapas mentais. Porque é muito fácil se perder quando você está fazendo pesquisa. Mesmo um projeto de iniciação científica, ele é muito complexo se você parar para olhar. Quando você quer fazer pesquisa científica, você está tentando descobrir coisas que a humanidade não sabe ainda. Não é uma tarefa fácil. Mas mapas mentais podem te dar uma direção, podem ajudar muito. Um mapa mental é basicamente você pegar o que está na sua cabeça e colocar no papel. É você tentar entender melhor a relação entre aquelas ideias, entre os fatos e as interpretações com os quais você está trabalhando naquele projeto. Você pode então começar fazendo um mapa mental de projeto, e existem diferentes tipos de mapa mental. Lembra daquele marimbondo e da planta, do exemplo da aula anterior? A gente pode se perguntar o seguinte: qual é a relação entre o marimbondo e a planta? Lembra que tinha uma confusão entre fato e interpretação aí? O problema é que existem animais que visitam flores e eles podem ter diferentes efeitos sobre a planta. Isso é um problema estudado, na verdade, por milênios, pela humanidade toda. Cientistas de diferentes gerações em diferentes partes do mundo se interessam por esse problema. Eu posso me perguntar nesse contexto qual é a relação entre esse marimbondo e a planta? E eu posso pensar em uma possível resposta para essa pergunta, que é: o marimbondo é um mutualista da planta, ou seja, a relação entre os dois traz benefícios em termos de aptidão para ambos. Só que podem haver hipóteses alternativas. Essa pergunta pode ter mais de uma resposta. Por exemplo, talvez o marimbondo seja um antagonista da planta. Ou talvez o marimbondo só visite a planta e essa visita não tem nenhum efeito palpável para nenhum dos dois. O que eu faço quando eu tenho mais de uma resposta possível para a mesma pergunta? Eu trabalho com a navalha de Ockham, que era um filósofo medieval inglês. O que é essa navalha de Ockham? É uma ideia que diz o seguinte: se você tiver que escolher entre duas ou mais hipóteses igualmente prováveis, você começa trabalhando pela mais simples. Outro nome para essa navalha é princípio da parcimônia. Mas o que é uma hipótese mais simples do que outra? Mais simples é uma hipótese que envolve menos elementos e menos premissas. Tudo bem, isso no caso de você não ter nenhuma informação adicional que te leva a apostar mais em uma hipótese do que na outra. Aí você começa a trabalhar pela mais simples. Mas às vezes, em algumas situações, você tem informações adicionais que favorecem uma hipótese em detrimento das outras. Aí você pode escolher ela para começar a trabalhar, mas sempre mantendo aquelas respostas alternativas em mente. Por exemplo, talvez eu aposte na hipótese 1 de que o marimbondo é um mutualista da planta. Por quê? Pela premissa 1, eu vi o marimbondo tocando estruturas reprodutivas da flor. E pela premissa 2, eu sei já que a planta não se autopoliniza, com base em estudos prévios. Ok, eu vou apostar nessa hipótese então no meu projeto.
Aí eu tenho que tecer previsões, que são coisas concretas que eu espero observar na natureza, caso essa hipótese seja realmente a resposta da pergunta. Supondo então que o marimbondo seja mutualista da planta, eu espero, por exemplo, que a flor vire fruto depois da visita. Eu espero também que o marimbondo visite mais de uma planta individual, já que ela não se autopoliniza. E eu espero também que as sementes produzidas sejam férteis. Entenderam como é que é a operacionalização na prática? Aí, dependendo de quanto tempo e dinheiro eu tenho para realizar meu projeto, eu posso trabalhar só com uma previsão ou com várias. E eu posso trabalhar só com uma hipótese ou com hipóteses alternativas. Eu posso fazer mapa mental também de análises. Por exemplo, como no caso desse artigo do meu mestrado, que eu publiquei um tempo atrás na Arquitetura Astrológica. Eu estava interessado em saber o que determina o timing reprodutivo de morcegos. Reprodução, então, era o foco desse mapa. E aí eu achava que ela podia ser influenciada pela produção de frutos, já que eram morcegos que têm frutos como o alimento principal deles, pelo consumo dos frutos, pela temperatura do ambiente e pela chuva também na localidade. Aí eu elaborei um mapa de como é que eu esperava que essas coisas se relacionassem entre si com base em todas as informações de base da literatura de história natural dessa espécie de morcego. Um outro exemplo de análise similar é o que foi feito pela Teresa Giannini e colaboradores num paper na PLOS ONE em 2015. A Teresa e os colaboradores dela estavam interessados em saber o quanto abelhas nativas e invasoras influenciam a estrutura de rede de polinização. Aí você pode pensar em fatores ambientais influenciando as populações dessas abelhas, e essas abelhas, ou seja, ou a centralidade delas, ou seja, quanto importante elas são para a estrutura da rede de polinização, o quanto essa centralidade influencia a estrutura da rede. Esse tipo de mapa mental de análise pode levar você a fazer análises muito sofisticadas e muito poderosas, como análises de equações estruturais, por exemplo, como análise de caminhos. Mas eu posso fazer mapa mental para várias outras coisas, como eu disse lá no começo. Por exemplo, para explicar para as pessoas o escopo de um grupo de pesquisa. Esse aqui, depois vocês podem dar uma pausa e olhar com calma esse mapa, é o mapa que explica qual é o escopo do meu laboratório, que eu coordeno lá na Universidade de São Paulo, o Laboratório de Síntese Ecológica. Aqui nós temos, então, as grandes perguntas que guiam as nossas pesquisas e representam diferentes linhas de pesquisa de diferentes alunos e pós-docs, e as coisas concretas que a gente estuda para tentar responder cada uma dessas perguntas. Dê uma pausa depois para olhar isso com calma. Você não precisa parar aí, você pode fazer mapa mental para resolver burocracia também. E quem trabalha em universidade sabe o quanto a burocracia pode ser impenetrável em alguns momentos. Esse aqui, por exemplo, é um mapa mental que eu elaborei quando eu ganhei meu primeiro emprego acadêmico. Na verdade, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu já trabalho desde os 15 anos, mas na informalidade. Só nesse momento aqui que eu ganhei meu primeiro emprego com um contrato realmente. E foi lá como pesquisador associado na Universidade de Ulm, na Alemanha. Nesse mapa daqui, vocês podem ver, por exemplo, no centro do mapa o contrato que eu queria assinar. Em preto vocês veem as instituições com as quais eu tinha que conversar para poder produzir esse contrato. Em azul vocês veem os documentos que eu precisava de cada uma dessas instituições. E em verde vocês veem as pessoas com as quais eu precisava falar para conseguir esses documentos. Olha só, vocês podem fazer mapa mental até de música. Esse é um outro slide que merece uma pausa para vocês analisarem com calma depois. Dá para entender a estrutura lógica daquela canção dos Beatles, Hey Jude, como um mapa mental. Aí vocês veem quais elementos se repetem nas estrofes e nos versos, e com isso vocês conseguem cantar e decorar a letra dessa música de forma muito mais fácil. Agora, se você estiver passando por uma crise existencial, uma crise de carreira, você pode também fazer um mapa mental das escolhas que você precisa fazer na sua vida. Esse mapa aqui é sensacional. Ele foi desenhado pelo Libardi, que é biólogo e cartunista. Basicamente, é um mapa para você decidir se você quer realmente fazer ciência,
ou se você prefere vender a sua arte na praia. Deem uma pausa depois, percorram os diferentes caminhos desse mapa e talvez isso ajude a resolver a crise existencial de algum de vocês. E existem diferentes softwares para fazer isso, especializados em mapas mentais. Por exemplo, o Xmind e o FreeMind, são dois muito usados. Tem também o Nevermind. Mas vocês não precisam necessariamente ter um software especializado, apesar deles serem gratuitos. Você pode fazer um mapa mental no PowerPoint, ou até mesmo à mão. O importante é fazer um mapa mental. Qual é a moral da história? O que eu gostaria que vocês lembrassem dessa aula? Primeiro que mais planejamento é igual a menos dor de cabeça. Além disso, a estrutura de um projeto ou artigo pode ser dissecada como um mapa mental, e isso vai tornar a sua vida muito mais fácil. Para fazer um mapa mental, foque nos elementos básicos que compõem aquele modelo da realidade que você está trabalhando. Aí tudo vai ficar mais claro. E existem vários tipos de mapa mental e cada um serve para uma coisa diferente. Use-os. Eles são seus aliados na ciência. Você pode desenhar um mapa à mão se você quiser. Ou você pode até usar um software especializado que permite colaboração online, por exemplo.